a gente fala de saúde. A dificuldade para manter o funcionamento dos hospitais públicos da região reuniu autoridades nesta quarta-feira aqui em Itajaí. Uma reunião organizada pela ANFRE buscou levantar soluções, principalmente para a falta de repasse de verbas por parte do governo do estado. A unidade Padre Pio no Hospital Marieta Conder Bornhausen, que já chegou a ser interditada por ser usada de apoio da UTI, mesmo sem estrutura adequada, foi um dos alvos desta discussão e o Balanço Geral não pode ficar de fora desses assuntos tão relevantes para a comunidade regional. Acompanhe. A unidade, que funcionaria somente como espaço de observação para pacientes vindos de atendimentos de urgência e emergência, mas que atende como uma UTI de apoio, corre o risco de reduzir o número de atendimentos ou mesmo de ser interditada pela falta de recursos. Se isso ocorrer, vai refletir em toda a região. Cerca de 90% dos atendimentos no hospital são pelo SUS e muitos vêm de cidades vizinhas. O estado, que é responsável pela manutenção, costumava enviar R$ 1 milhão todos os meses, mas já está há 6 meses sem repassar o dinheiro. A partir de janeiro do ano que vem, o estado se comprometeu em repassar 2 milhões por mês ao Hospital Marieta para sanar as despesas que estão em atraso. Mas a preocupação das autoridades é saber como a instituição vai manter os atendimentos dessa UTI até dezembro deste ano. Para o prefeito Volney Morastoni, mesmo a prefeitura ajudando com 350 mil dos recursos próprios todos os meses, ainda não é o suficiente para equilibrar as contas e readequar o espaço do hospital. A responsabilidade, em primeiro lugar, é do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, até porque o Hospital Maternidade Marieta Conder Bornhausen é um hospital do estado de Santa Catarina, um hospital público do estado, cuja gestão está terceirizada, mas é um hospital do estado, e esses procedimentos que são feitos nessa UTI semi-intensiva, eles podem ser reconhecidos e ser pagos. Apesar de ter sido interditada no mês de maio pela Vigilância Sanitária por estar sem regularização para funcionar como unidade de tratamento intensivo, a Padre Pio continuou operando por conta da falta generalizada de vagas na região. Alterações precisam ser feitas na estrutura para que ela seja reconhecida como UTI. Um projeto foi elaborado, mas é caro, custa R$ 4 milhões. Infelizmente, nós vamos ter que readequar o número de leitos. A situação ela agora beira o insustentável em relação a 10 leitos que não são custeados pelo Estado. O último repasse aconteceu em outubro do ano passado. Há preocupação também com relação ao Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú, que dribla a superlotação. A unidade atende cerca de 9 mil pacientes por mês, número 3 vezes superior à sua capacidade. E como 40% dos pacientes que entram no pronto-socorro vêm de outras unidades, como do município de Camboriú, por exemplo, e a prefeitura não quer fechar as portas do PA, como aconteceu por 12 vezes só neste ano, resolveu fazer alterações na logística de atendimento. Só serão encaminhados ao hospital pacientes vindos das unidades de saúde da cidade, caso que preocupa o prefeito de Camboriú. Infelizmente, a cidade de Camboriú, dentro da sua receita, não tem um valor significativo para investimento em doenças nosocomiais, hospitalares, e com isso vocacionamos um hospital para cirurgias eletivas. UTI, tratamento intensivo, cirurgias de urgência e emergência, até mesmo a maternidade, hoje são utilizadas todas no Ruth Cardoso e, em alguns casos, no Marieta. Nós temos conversado muito, os prefeitos, aqui no âmbito da associação, da ANFRE, para que os municípios, na medida que possam dar alguma ajuda, mas também buscar o apoio da sociedade, das empresas, dos senhores empresários, que poderiam também, numa situação como essa, vir a ter uma ajuda solidária. Isso não é só um problema regional, é nacional. Para você ter noção, se já não bastasse que o número de leitos aqui na nossa região de UTI não dão conta da demanda. Isso todos nós sabemos e temos plena consciência. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, estabelece que para cada 1.000 habitantes deve existir um leito de UTI.
mas uma pesquisa médica realizada no ano de 2016, e como ainda existe muita proximidade, a gente pode utilizar, mostra que no Brasil existem apenas uma UTI para cada 10 mil habitantes, muito abaixo do que preconiza a OMS. É uma preocupação muito grande, ainda quando se tem as questões dos entraves burocráticos, da questão da vigilância sanitária, das dificuldades que os hospitais já têm, além de tudo isso que envolve e que, olha, é uma necessidade real ter os leitos de UTI, tanto aqueles de apoio quanto os efetivos, falta recurso, falta dinheiro. E aí o que acontece? Alguns hospitais do estado de Santa Catarina, segundo o governador, num papo direto que eu estive com ele numa oportunidade, perguntando sobre a questão dos hospitais, e ele falou, nós estamos readequando o envio de recursos porque tinham hospitais produzindo muito e recebendo nada e alguns que não produziam nada recebendo muito. Mas isso não pode inviabilizar os atendimentos numa região de economia tão pujante, tão forte como aqui no litoral norte de Santa Catarina. Nós devemos regionalizar a saúde, essa é a necessidade para atender a comunidade aqui local. É algo preocupante, os municípios menos favorecidos com menos recursos acabam dependendo de Itajaí, de Balneário Camboriú, e se não tem recursos para essas grandes cidades, infelizmente, todo mundo acaba sendo prejudicado.